Linda da videira, é um prazer imenso estar aqui novamente. Queria, antes de iniciar, dizer ao Ministério de Louvor como é bom vocês estarem aqui de novo. O quanto o culto fica vivo quando está ao vivo, não está aquela música ali na tela e a gente parece que está tudo muito mecânico, né? E quando o louvor está ao vivo, dá vida ao culto. Então, muito obrigado por me sentir vivo novamente com a presença de vocês aqui. Para mim sempre é uma satisfação, seja aonde quer que eu vá levar a palavra de Deus. Eu digo isso porque minha esposa diz isso, minhas filhas dizem isso, minha mãe diz isso, então eu acabo acreditando neles, né? Eles dizem que meus olhos brilham quando eu me preparo para poder pregar. Eu nunca vi porque eu não consigo ver meus olhos nesse momento. Mas eu creio neles e eu acho que isso deve ocorrer. Porque falar de Deus é a melhor coisa que um homem, a mulher, a criança, o jovem, o adolescente, quem lá seja, até a mula, falar de Deus. Eu digo que a palavra de Deus é algo que é tão fenomenal, que ela transforma o seu dia no momento que você a lê. Se alguém que nunca fez teologia, nunca abriu a Bíblia, nunca entrou numa igreja, nunca ouviu um louvor, é ateu, graças a Deus, ele lê a Bíblia, ele vai ser edificado. E a Bíblia é tão maravilhosa que eu falo que a tecnologia ela pode ter os dois lados, o bom e o ruim. Eu sempre procuro olhar o bom de todas as coisas. E eu tenho lá minha Bíblia no meu celular, então quando eu vou trabalhar, eu boto o áudio e vou escutando a Bíblia. Então, ao invés de eu escutar o rádio, ao invés de eu escutar a música, eu escuto a Bíblia. A Bíblia é a minha música de todos os dias até chegar ao trabalho. Às vezes você não vai memorizar tudo aquilo que você memoriza quando você lê, porque quando você lê, a interpretação é melhor, mas quando você está ouvindo, prestando atenção, você vai ali marcar alguma coisa ou outra, falar, quando chegar em casa, eu vou voltar nessa palavra aqui, que alguma coisa me chamou a atenção, então eu vou aqui voltar e eu vou lá e leio. Então, a Bíblia é maravilhosa. E pensando na Bíblia, pensando na maravilhosidade dessa palavra, eu fiquei imaginando o que falar nessa noite, levando em consideração que amanhã é o dia das crianças. É o dia de onde começa o futuro de uma nação. É das nossas crianças que nascerão os novos líderes, os novos presidentes, os novos professores, os novos pastores, os novos prefeitos, governadores, e assim vai. E cada vez mais o mundo está mais opressor, o mundo está mais mal, o mundo está mais cruel, o mundo está mais atrativo aos jovens, adolescentes e crianças a estarem cada vez mais desviados de Deus, mais longe de Deus do que mais próximo. Cada vez mais o mundo vai tornando as coisas que um dia eram difíceis, hoje em dia é fácil. Eu estava lembrando, e não faz muito tempo, eu tenho 41 anos, quando eu tinha 18 anos, uma garota de 15 anos ficar grávida era um escândalo. Hoje em dia já é uma menina de 10, porque de 15 já é normal. Quando eu tinha 18 anos, alguém de 18 anos beber, elas, 18 anos, só foi criar a maioridade que esse rapaz já começou a beber. Hoje em dia, o cara que faz 15 anos e não bebe já é considerado fora da atualidade. Na minha época, quando eu tinha 18 anos, você se resguardar a sua virgindade para casar virgem,
era algo que era agradável, era algo que era respeitável, era algo que era admirável. Hoje em dia, se você chegar aos 15 anos virgem, você está fora da comunidade. Na minha época, quando você completava 18 anos, você queria ir para o quartel, você queria arrumar um emprego, você queria fazer um concurso público, você queria ser alguém na vida. Hoje em dia, com 18 anos, você quer comprar um carro, você quer curtir a vida, você quer ir para as baladas mais badaladas, você quer sair com os homens e as mulheres mais badalados, você quer curtir a vida adoidado. E nesse entortamento mundial que nós vivemos, hoje, as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos adolescentes estão imersos nessa realidade. Não tem como fugir dessa realidade, ela é real. Não tem como a gente fugir de algo que a televisão diz, viva as diferenças. Temos programas que dizem isso. Temos programas que precisamos realmente respeitar, precisamos, mas aceitar é uma condição que cabe a cada um. Precisamos respeitar as diferenças, mas isso não quer dizer que precisamos aceitar todas as coisas. E eu conheço muitas pessoas que dizem, eu não quero ter filho, porque ter filho no dia de hoje não é legal. Como tem pessoas que têm filho e diz, eu não sei como criar meus filhos perante o momento do qual estamos vivendo, é tão difícil. Quando eu digo para ele uma coisa, quando ele sai na porta de casa, são 1000 dizendo ao contrário do que eu disse. A televisão diz o contrário do que eu falei. O rádio diz o contrário do que eu falei. A escola diz o contrário do que eu falei. Aonde quer que ele vá, tudo vai dizer o contrário do que eu falei. E como fazer, como viver, como criar uma pessoa dentro dessas condições. Eu quero hoje falar, meditar um pouco, e dentro de um exemplo histórico na Bíblia, que você pode hoje ser pai no mundo mal, mas você não tem que criar o seu filho perante as ordens, condições e ideologias do mundo. Você até pode ter o seu filho no momento atual que estamos, e você deve, mas você não deve criar e estabelecer a ele os padrões que o mundo diz que ele deve seguir. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 1 e vamos caminhar um pouco na história de Moisés. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero convidar a você, pai, mãe, a você que quer um dia ser pai e mãe, a você que é noivo, a você que está namorando, a você jovem, adolescente, a você que já entende o que eu estou falando, a prestar atenção no que vamos aqui meditar. Êxodo 1, no versículo 1, diz assim, são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família, Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulão e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam, tornavam-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte
do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam, e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas, e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola e tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, mate-o. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus Pai, aqui está a sua palavra. Ela é viva e eficaz. E através, Pai, da luz desta palavra maravilhosa que o Senhor deste para cada um de nós, que o Senhor hoje venha falar aos nossos corações, enchê-los de esperança, de paz, alegria e principalmente, Pai, de fé. Ó Deus, toma a minha vida em suas mãos, fala aos nossos corações e que hoje vidas possam ser restauradas em nome de Jesus. Amém e amém. Êxodo começa com a seguinte história: se levanta um rei, de qual não conheceu José, e este rei maltrata o povo hebreu de maneira cruel e dura. Vamos parar para pensar. O que era ser um hebreu nesta época que acabamos de ler? Você já nascia escravo, sujeito à opressão, sujeito aos trabalhos pesados, sujeito a chicotadas, sujeito a ter sua vida ceifada a qualquer momento, sujeito a casar e não poder curtir o seu filho, sujeito a ter suas filhas tomadas para trabalhos dentro do Palácio Real, sujeito a todas as provações que o homem não deveria passar, independente de qual povo fosse ali escrito. E nós vamos ver que é dentro desse contexto, dentro desta realidade,
dentro desse paradoxo cruel, que nós vamos ler que o povo cada vez mais proliferava e crescia. Ao ponto de que o povo chama a atenção daquele faraó que acabou de assumir. E para a gente entender um pouco o contexto, antes disso, Egito era dividido em dois povos, o Egito Baixo e o Egito Alto. O Egito Alto era comandado por um outro povo que invadiu o Egito, que era escravo, assim como os israelitas, cresceram, dominaram o Egito, expulsaram o povo egípcio para o Egito Baixo. E quem sempre dominou o Egito Alto, dominou toda parte do Egito, porque era da onde nascia todas as coisas. Então, se eu cortasse a água do Egito Alto, eu já matava o povo de baixo de sede, matava de fome, matava de tudo. E aí, nessa época, o Egito, junto com toda a sua ciência, consegue uma maneira de expulsar aquele povo de sua terra e assim dominar de novo todo o Egito. É tanto que se você olhar os filmes, você vai ver que na época de Ramsés ele fala o Senhor das duas coroas, tem duas serpentes, Egito Alto e Egito Baixo, e ali representando que eles dominaram toda a parte do Egito. E esse homem agora sumindo, e ele olha para aquele povo, lembra do passado, lembra da história e fala, cara, se a gente não fizer nada com esse povo, a história pode se repetir. Precisamos fazer algo. Precisamos maltratar, matar e escravizar, para que eles não venham a dominar de novo o Egito. E eu fico imaginando, imagine eu e você vivendo nessa época. Será que nós iríamos olhar e falar assim, rapaz, vou casar e ter filhos. Isso é uma bênção. Presta atenção que a primeira ordem foi para as parteiras. Matem todos os meninos que nascerem para que eles não venham viver e fortalecer esse povo. E as parteiras não obedecem a esta ordem. E aí depois, Faraó, não satisfeito, eles seguem e manda todo o povo. No versículo 22 nós vamos ver que o Faraó fala com todo o povo. A ordem agora virou para o povo todo e não mais só para as parteiras. Se um menino nascer, pegue ele e jogue no Nilo. Porque além de, se não morrer afogado, os crocodilos matam. O Nilo, era um rio banhado de crocodilos. Então, se não morrer afogado, ele vai morrer ali comido por um crocodilo. E é nesse contexto que Joquebede, seu marido, tem Moisés. Nós vamos ver que é nesse contexto de opressão, é nesse contexto de que se seu filho nascer, ele está já condenado a morrer antes mesmo de nascer. Joquebede, junto com seu marido, decidem ter Moisés. A primeira coisa que podemos tirar de lição é que Joquebede não confiava nas ordens de Faraó, mas Joquebede confiava nas promessas que Deus tinha para o seu povo. Eu e você, por mais difícil que seja a situação, o momento que estejamos passando, precisamos lembrar que não são as circunstâncias que decidem o nosso futuro. É Deus quem escreve as nossas vidas. Não somos guiados pelo que determina o presidente, o prefeito, o governador. Temos que respeitar as leis de Deus. Mas se essas leis de Deus, se essas leis dos homens se impor acima das leis de Deus, precisamos permanecer fiéis às leis de Deus.
Não vamos desrespeitar as leis dos homens, precisamos andar, junto com as leis do homem e as leis de Deus. Mas se as leis dos homens se colocarem acima de Deus, e mesmo que as nossas vidas corram riscos, precisamos continuar firmes na lei do Senhor. E Joquebede olha para isso, e ela não teme a situação, ela não teme ao contexto. E hoje, muitas pessoas temem ao contexto atual. Eu conheço pais que nunca deram uma chinelada nos seus filhos, com medo do contexto da lei da palmada. Mas a minha fé, e eu vivo num país laico, diz que eu devo criar meus filhos com vara e palavra. Isso não quer dizer que você vai espancar seu filho. Isso não quer dizer que o seu filho vai virar um saco de pancada João Bobo do posto. Mas isso quer dizer que se você tiver que ser severo, sem ser agressivo com seu filho, você vai ter que ser. Seu filho precisa entender que há limites, há consequências. Para toda ação, uma reação. Ele aprende isso na escola, na física lá. Ele chega em casa e fala: pai, aprendi hoje que para toda ação há uma reação. E aí lá na física aprendi que a fórmula, não me lembro agora, é tal, e o cara vai fazer. Porque ele pode aprender na escola e não pode aprender em casa, que para toda ação há uma reação. Eu, durante 4 anos da minha vida, eu trabalhei como voluntário na capelania prisional. E o meu trabalho era voltado mais no Educandário Santo Expedito, na parte de jovens infratores. A maioria daqueles jovens, quando você ia conversar, eles diziam: meu pai e minha mãe nunca esquentaram para o que eu fazia ou deixava de fazer. Alguns com muito dinheiro. Alguns que eu falava: rapaz, esses aqui têm a condição que quando eu era pequeno gostaria de ter, mas não tive. Mas eles falavam: meus pais viajam tanto a trabalho, pensando que tudo que eu preciso é os bens materiais, mas que na verdade o que eu precisava era a presença deles na minha vida. E eu fumei maconha para chamar atenção. Eu usei cocaína para chamar atenção. Fiz pequenos furtos para chamar atenção. Só que essas coisas começaram a me trazer um bem-estar, a me trazer uma aventura, um algo a mais. E isso acabou sendo a minha profissão. E por isso aqui estou. Pais que quando eu ligava, e a gente tentava às vezes aproximar a família de novo, e eu ligava e falava: oi, fulano, ciclano, quem está falando aqui? Faz trabalho com o capelão aqui no Educandário Santo Expedito. Eu encontrei com seu filho fulano de tal aqui. A gente queria marcar um dia para a gente se reunir com ele, conversar, saber o que a gente vai poder ajudar, como a gente pode interagir com vocês, qual o auxílio que vocês estão precisando. E do outro lado, escutar: esse meu filho morreu já faz tempo. Pessoas que desistem facilmente dos seus filhos. Pessoas que deixam o problema do lado. Meu filho é um problema, deixa ele de lado. Eu preciso viver a minha vida. Mas a gente vê por essa situação que Joquebede não desistiu em ter seu filho. Não foi a situação, não foi o contexto, não foi o momento que fez ela recuar. Segundo coisa que podemos ver, que Joquebede era uma pessoa que tinha
o seu coração voltado às Escrituras de Deus. Nós vamos ver lá no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 10, que diz assim: tendo o menino crescido, ela a levou à filha de Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. A Bíblia não me diz até quantos anos Moisés ficou com a sua mãe, mas ela me diz que ela ficou até o menino ter crescido. Esse ter crescido, né, é interpretativo para cada um. Mas o que eu sei, que enquanto Joquebede esteve com esse menino, ela falava de Deus de dia, de noite, de tarde, de manhã, fora do tempo, dentro do tempo, no banho, no almoço, no jantar, a todo momento. Mas, Carlos, onde você leu isso? Porque Moisés cresceu, e mesmo indo estudar toda a lei do Egito, mesmo indo saber dos deuses do Egito, mesmo indo fazer tudo aquilo que os egípcios faziam, Moisés nunca esqueceu aquilo que ele ouviu de sua mãe. Ensine o menino o caminho que deve andar, para que quando ele cresça, não venha se desviar dele. Hoje, estamos vivendo um paradoxo diferente desse aqui. Quem ensina os nossos filhos é um negocinho quadrado, retângulo, sei lá como é a sua, que se chama televisão. Essa tem sido a maior explicadora de como a vida deve ser. Você já parou para ver quanto tempo o seu filho leva na televisão? Você sai para trabalhar. E aí sai o homem e a mulher para trabalhar, o filho fica sozinho em casa. Do momento que ele acorda, imagine agora na pandemia que não está tendo aula, para a maioria das crianças. Do momento que ele acorda ao momento que ele vai dormir, ele está na televisão, no YouTube, na internet, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Snapchat, e lá vai as outras redes sociais, fazendo o que eu não sei, você não sabe, porque estamos trabalhando. Quantas vezes, eu vou te fazer a pergunta, você essa semana parou e falou: filho, senta, vamos ler a Bíblia junto? Abra aí comigo em Provérbios, sei lá, Provérbio 22. Ih, acabei abrindo em Provérbio. Abre aí em Provérbio 22, olha só que diz, querido: a boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de uma boa estima vale mais que prata e ouro. Qual foi a última vez que tu fez isso com o seu filho? Qual foi a última vez que você falou: filho, senta aí, me dá o seu telefone, deixa eu ver o que você tem visto. Ou você entrou lá na televisão e você vai falar: pô, mas isso é invasão de privacidade. E você olhou lá no histórico do YouTube, da tua televisão, o que ele tem assistido. O que você tem parado para poder, ali naquele momento que você tem com seu filho, ter olhado e falado: filho, vem cá, vamos ouvir falar de Deus. Joquebede investiu todo o tempo que ela teve com Moisés, para que Moisés ouvisse a história do seu povo e a história do seu Deus. Apesar de Moisés ter ido, e Deus é maravilhoso, Deus usa as situações, mas precisa que o homem esteja preparado para receber o melhor de Deus. E Joquebede estava. E ali, Joquebede recebeu a bênção de ter seu filho, ensiná-lo, e depois Deus mandou ele para as melhores universidades do mundo. Ele estudou aonde estava a melhor ciência, a melhor matemática, a melhor medicina, e ele aprendeu a escrita, ele aprendeu a liderar, ele aprendeu a matemática, ele aprendeu a ciência, ele aprendeu a tudo.
mas ele nunca esqueceu quem era Deus. E mais ainda, ele aprendeu sobre os deuses do Egito. Mas mesmo que a história o tivesse, de repente, comovido, mas seu coração tinha um dono, e esse dono era o Deus de Israel. Eu e você temos perdido nossos filhos para o mundo, porque nós temos nos perdido dentro do mundo. Joquebede pode ter criado o seu filho no mundo de opressão, mas ela nunca criou o seu filho para servir a este mundo opressor. Ela sabia para quem ela estava criando Joquebede. Tu já viu a frase que alguém diz? Mas a gente não cria o filho para a gente cria o filho para o mundo. Mas eu não crio meu filho para o mundo, eu crio meu filho para Deus. A frase está errada, a frase que você deveria dizer: eu não crio meu filho para mim, eu crio meu filho para servir a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu ser, com toda a sua fé, para que Deus ache graça perante a sua face. Quando Deus olhar para o meu filho, olhar e falar: lá vai. Assim como ele olhou para Jó e falou: lá vai meu servo Jó, olha como é meu servo Jó. A gente tem que criar nossos filhos para que quando Deus olha e fala assim: olha lá, Lavínia, olha minha serva Lavínia, como ela é linda, como ela me adora, como ela me serve, como ela me adora. Olha como eu tenho amor, como eu tenho alegria em olhar a Lavínia vivendo, a Lavínia andando, a Lavínia sendo exemplo, a Lavínia falando de mim, falando do meu amor, vivendo a minha verdade. Olha só como Lavínia enche meu coração de alegria. Essa deveria ser a nossa frase. Eu não crio meus filhos para mim. Eu crio meus filhos para servir a Deus de todo o seu coração e não para servir o mundo. Mais uma marca. Joquebede não se atentou às ordens de Faraó. Joquebede confiou na promessa de Deus: frutificai-vos e multiplicai-vos, para encher a terra com vocês. Deus fala: enchei a terra, frutificai e multiplicai-vos. E ela não se atentou para que Faraó falou para o seu povo: pegar os meninos e jogar aí no Nilo. E por isso, em nenhum momento, Joquebede temeu o momento do qual o povo passava. Se eu e você decidimos em nossos corações a sermos pais, precisamos primeiramente colocarmos na face de Deus nosso rosto no pó e dizer: Senhor, apesar do mundo opressor que eu vivo, eu confio num Deus que faz maravilhas, milagres, mudanças de vida e que está acima de qualquer uma outra coisa. E por isso, Pai, em meu coração eu decidi ser pai, mas eu também decidi que o meu filho, no momento que nascer, enquanto aqui eu estiver, ele será ensinado a caminhar, a trilhar e a viver a sua palavra e as suas promessas. E Joquebede já tinha tudo planejado. E quando nasce o menino Moisés, Joquebede faz ali aquele cesto reforçado, porque além do rio, além das águas, tinha que ter proteção contra os jacarés que estavam ali. E ela faz todo, os crocodilos, ela faz todo o aparato ali, tudo reforçado, joga o menino no rio, manda a sua irmã segui-lo. E quando a filha de Faraó o acha, e a menina já está ali, a irmã fala: você quer que eu chame uma ama hebreia para que venha criar e amamentar o menino até que ele esteja grande e você possa criá-lo? Olha, estratégias de Deus.
Nas dificuldades, precisamos buscar a Deus. Nas dificuldades, precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, não na nossa força. Maldito é um homem que confia no homem, na sua força, no seu conhecimento. E Joquebede ali busca em Deus e acha a solução. E ela tem um prazer de criar o menino. E às vezes eu e você queremos buscar a solução aonde não há solução. Temos nos nossos filhos. Temos a nossa bênção, que os filhos são bênçãos do Senhor. E nas dificuldades, olhamos para os livros de autoajuda. Eu conheço pessoas que têm rapaz, eu acho que dá para fazer um dinheirinho com os livros de autoajuda ali, se botar nesses sebo para vender. De tanto livro de autoajuda que o caboclo já leu. É muito. Eu conheço pessoas que têm prateleira, história assim. Tu olha, tu fala, rapaz, tu já leu todos esses livros? E o cara começa, não, isso aqui fala disso, disso. Eu acho que se eu começar a ler hoje, né, na minha velocidade, eu vou morrer e não vou chegar aos livros que o cara leu. Então, assim, as pessoas vão buscar as coisas nos lugares errados. Deus deixou tudo aqui, ó. Está escrito. Está escrito. Eu fico imaginando um pai e uma mãe que está passando por alguma dificuldade com o seu filho e começa a ler Êxodo. E fala, rapaz, esse povo passou coisas sinistras. Rapaz, eles matavam os filhos. E Joquebede decidiu engravidar e dar à luz. Mas não dá mais para esconder o menino. E agora, o que vai fazer? Ah, ela fez um cesto. Pô, e ela ensinou o menino. E que história legal. Ela não desistiu do seu filho em momento nenhum. Por que eu vou desistir do meu? Ou então, de um jovenzinho, às vezes, muito perseguido dentro da sua própria família. Vai lá, abre em Samuel e começa a ler. E aí Deus olhou para o profeta e falou, Samuel, vá lá nas casas de Jessé, que eu vou levantar o próximo rei de Israel. Aí Samuel foi lá, olhou para um e falou, cara, esse aí é forte, guerreiro, bonito, esse é o rei de Israel. Deus olha e fala, não é esse aí não, cara, eu não vejo igual tu vê não. E veio um, e veio outro, 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 e acabou todos os filhos. E Samuel olha e fala, cara, tem mais ninguém não, que Deus até agora falou que é ninguém. Ah, tem um qualquerzinho que está lá no campo lá, cara, cuidando dos meus pais, mas ele é fraquinho, pequenininho, franzinho, cara, tu olha para ele, tu não dá nada para aquele cara, tadinho dele, esmirrado, ou se dá um sopro ele voa, se for para a guerra, o peteleco ele morre, vai chamar esse mesmo? Não, chama ele lá. E Deus olha e fala, esse é o novo rei de Israel, unge ele, Samuel, porque esse é segundo o meu coração. Deus não vê como o homem vê. E Ele nos ensina que nós, que somos chamados segundo o seu querer e a sua vontade, precisamos também olhar conforme os olhos espirituais e não os olhos carnais. Para a gente caminhar para o final, já são 8h25, Deus nos chama para ser sal e luz, mas também nos chama para sermos responsáveis em preparar a próxima geração santa, ungida, que estarás à frente desta nação, da qual nós amamos, que se chama Brasil, o nosso Brasil amado. Não sei se o povo brasileiro é tão patriota, mas eu amo o país que eu vivo. Eu amo o país ao qual Deus me colocou. E eu quero o melhor para esta nação. E eu sei que o melhor que eu posso dar
é criando os meus filhos para que eles venham fazer a diferença no dia em que eu não mais estiver aqui e eles cheguem no momento de assumir o papel deles perante esta nação. Eu e você fomos chamados para fazermos a diferença. Fomos chamados para ser sal e luz, mas fomos chamados para ser multiplicadores do reino de Deus sobre a terra. E por isso Deus falou para o povo: multiplicai, frutificai, para que tenhamos mais sal, mais luz, mais luminares por esse mundo de trevas. Mas eu e você temos o papel, e esse papel é ensinar o menino o caminho que se deve andar. Não é a circunstância que vai decidir o futuro do seu filho. É o que ele vê na sua vida como exemplo. É o que ele ouve da sua boca como palavras. E é o que ele vê e vivencia com o Espírito na sua casa. É aí que está o futuro do seu filho. Não encha seu filho de bênçãos materiais. Crie o seu filho para ser uma bênção espiritual por onde quer que ele vá. Eu vou chamando o Ministério de Louvor para se colocar aqui, para me ajudar. E eu quero dizer a você, é um momento de guerra que estamos vivendo. E precisamos estar preparados. Os nossos filhos nunca foram tão atacados como tem sido nesse momento. O Hernando Dias Lopes costuma dizer uma coisa que eu acho fenomenal. O seu bisavô era mais crente que o seu avô. O seu avô era mais crente que o seu pai. O seu pai era mais crente que ele. E possivelmente ele será mais crente que os seus filhos. E isso ele estava falando sobre a decadência espiritual do homem. Mas Deus hoje quer fazer a diferença e chamar a cada um de nós, os jovens que ainda não são pais, os homens e as mulheres que já são, para que possamos criar os nossos filhos, para assumir o papel de fazer a diferença neste mundo ao qual nós vivemos. Eu sempre digo que um homem, para ser mudado, a primeira coisa que ele precisa fazer é se disponibilizar a ser sondado por Deus. Se ele não se disponibilizar a que Deus entre no seu coração, sonde o seu interior, mude a sua mente espiritual, o seu coração, ele jamais será capaz de fazer a diferença aonde ele quer que vá. Tem um louvor, não sei o que o Ministério de Louvor vai cantar, mas eu sou meio imprevisível às vezes, da Aline Barros, que ele diz: sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
Senhor quer te usar. O Senhor quer fazer a diferença na sua vida. Ele quer levantar homens e mulheres segundo o seu coração, para que venham ser transformados, para que venham ser alimentados a cada dia da sua palavra, do seu chamado, do seu querer. Deus quer que eu e você sejamos multiplicadores da sua palavra bendita, que transforma, que liberta, que alimenta. Deus quer que homens e mulheres não olhem para a situação a qual o homem está imerso, a qual o mundo está hoje enfiado, mas Deus quer nos chamar para que nós possamos estar imersos na sua palavra, para que nós estejamos em intimidade com o seu querer, para que nós possamos fazer a diferença nesse mundo e para que nós possamos criar de maneira que agrade o seu coração a próxima geração que Ele chama. Mas para que isso seja, para que isso aconteça, precisamos colocarmos a vontade de Deus, e hoje Ele está te chamando para que você coloque a sua vida e você possa dizer, assim como este louvor: sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta, Pai, o meu coração, transforma-me, Pai, transforme conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Faça-me de mim um vaso novo, Pai, que eu possa ser um farol, que eu possa iluminar aonde quer que eu vá, que eu possa fazer a diferença, que eu possa ser um abrigo para aqueles que precisam, que eu possa ser, Pai, usado conforme a sua vontade e não a minha, Pai. Transforma-me. Vou pedir que continue o louvor. Enquanto isso, você pense e você cante com a gente, com o seu coração quebrantado, este louvor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Não é as condições do mundo que vai definir quem vai ser o seu filho. Hebreus 11, versículo 23 diz: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto
do rei. O que fez a diferença na vida de Moisés foi para, no momento que ele nasceu, os seus pais, pela fé, olharam para ele e disseram: este meu filho, ele não nasceu para ser qualquer um. Ele não nasceu para ser mais um. Ele não nasceu para ser um Zé Ninguém. Ele nasceu para fazer a diferença aonde quer que ele vá. E pela fé, eles creram no seu coração que Moisés era diferente. E a história nos mostra que a fé deles não o enganaram. E Moisés foi levantado para liderar aquele povo e o libertá-los da escravidão. O que você, quando olha para o seu filho, vê nele? Quando você olha para o seu filho todo dia de manhã, o que você vê para o seu filho, para a sua filha? O meu irmão nos deixou há 4 meses. E meu sobrinho tem ficado mais comigo do que com a mãe dele. E muitas pessoas, quando olham para o meu sobrinho, pela maneira dele, ele é agitado, ele tem um problema, ele é muito agitado. As pessoas falam: esse menino só atanasa todo mundo. Mas quando eu olho nele, eu vejo essa força dele, que Deus deu a ele. É para que ele um dia venha fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Deus não deu essa força que ele tem à toa. Deus não deu esse vigor na vida dele à toa. Deus ainda vai levantar ele para fazer alguma coisa. Ele só tem 10 anos. Mas todo dia eu oro pela vida do meu sobrinho. Todo dia eu entrego a vida do meu sobrinho nos pés do altar do Senhor. Porque eu sei, eu creio que o meu sobrinho nasceu e foi chamado para fazer a diferença nesse mundo. E um dia Deus irá mostrar a ele o caminho ao qual ele deve andar. Mas nesse momento, pela falta do meu irmão, cabe a mim ensinar a ele qual caminho deve andar. Para que quando ele não se cresça, não venha se desviar dele. A gente perde nossos filhos, porque quando nós olhamos para ele, nós próprios os amaldiçoamos. Falamos palavras chulas, pesadas e infames para os nossos filhos. Quando na verdade nós deveríamos estar recebendo e jogando sobre eles, derramando sobre eles um rio de bênção, abençoando eles a todo momento e dizendo: meu filho e minha filha foram chamados para fazer a diferença. Eu vejo que no meu filho vai ser um grande pastor, eu vejo que meu filho será um grande evangelista, eu vejo que o meu filho irá assumir um cargo perante esse país e será alguém que será chamado a fazer a diferença para o seu povo. Eu vejo que o meu filho será alguém que irá às nações e levar a palavra de Deus. Eu vejo que a minha filha será alguém que irá levar as crianças através do ministério infantil a conhecer Jesus. Eu vejo que o meu filho será um grande líder, e esse líder que ele será
com o coração quebrantado perante a Deus. Eu preciso todo dia botar-me em joelho no chão, botar minha cara no pó e declarar sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida dos meus sobrinhos, sobre a vida de todo o povo que está em minha circunstância, que está ao meu redor, que é responsabilidade minha, porque eu fui chamado a fazer a diferença e eu preciso assumir o meu papel perante a sociedade. Não vamos fugir das nossas responsabilidades como pais, como tios, como primos, como seja o que for, né? Porque você é primo de uma criança de 2 anos, de 3, de 4. Que você não tenha responsabilidade, você tem. Você tem responsabilidade de fazer a diferença, de ser um exemplo, de ser alguém a ser seguido. Aquela criança tem que crescer dizendo, eu quero ser igual ao meu primo, eu quero ser igual à minha prima, eu quero fazer a diferença, eu quero ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Deus te chama hoje, pela fé, para que você faça a diferença no mundo que vivemos. Feche seus olhos nesse momento e vamos elevar a Deus as nossas orações. Senhor Deus Pai, graças, Pai, te dou. Porque o Senhor é fiel, justo, perfeito, o qual quer o melhor para os seus filhos, mesmo que esses não entendam, assim como um dia eu não entendia, vivia em outros caminhos, estava afastado de Ti, mas o Senhor me resgatou. E aqui estou, Pai. E hoje, Pai, eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor venha resgatar muitos outros. Esses que estão nos ouvindo, Pai, que por algum momento, Pai, se perderam na criação dos seus filhos, se perderam, Pai, naquilo a qual o Senhor chamou para que eles fizessem, Pai. Oh, Pai, que hoje seja a transformação dessas vidas, que venha ao seu agir, Pai, sobre estas vidas, Pai. Que eles possam, Pai, te sentir neste momento, Pai. Que eles possam, Pai, neste momento, Pai, entender, Pai, a responsabilidade que o Senhor colocou sobre a vida deles, Pai, em abençoar a vida dos seus filhos, dos seus sobrinhos, através de palavras de bênção, através de orações, através de ensinos bíblicos, Pai, através de tudo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Pai. Ó Deus, usa cada um de nós, transforma cada um de nós, Pai. Que o seu querer seja o único motivo de existência de cada um de nós. Porque se botarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as nossas necessidades serão supridas. Poderemos não ter tudo o que queremos, mas teremos tudo o que necessitamos para viver de forma digna, feliz e agradável, e em paz. Obrigado por este local, Pai. Obrigado pela vida dos líderes dessa igreja. Obrigado pelo Ministério de Louvor. Obrigado pela vida dos irmãos que aqui se encontram. Obrigado pela vida dos irmãos que estão online. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo. Dei-nos uma semana
abençoada no seu nome, na sua presença e no seu querer. E agora, que o amor de Deus Pai e a salvação em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam derramados sobre toda essa igreja, sobre todo o povo espalhado sobre a terra, até a volta de Jesus Cristo, e que possamos a cada dia entender que o mundo pode ser mau, mas Deus é acima de todas as coisas. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te use, que Deus te capacite, que Deus te dê uma semana e que você possa sair daqui cantando este louvor e dizendo: sonda-me, quebranta-me, transforma